aqui para mais um episódio do podcast do Reumato e Mais. Meu nome é Ana Paula, sou médica. Nosso canal é voltado para pessoas interessadas no contexto da saúde, para falar de reumatologia, alergia alimentar e outros assuntos relacionados à saúde. E hoje o nosso tema é muito interessante. A gente tem a nossa convidada, a doutora Selma Merelender, para falar sobre cannabis medicinal. Boa tarde, doutora Selma. Olá, querida, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Esse é um assunto que realmente está na moda, está na mídia, está em tudo quanto é lugar, né? Então, eu gostaria muito de te agradecer essa oportunidade de esclarecer que o que é bom para um também não é bom para outro, né? Que temos um perfil correto do paciente para usar cannabis, enquanto não é todo mundo que quer fazer vai usar, não é por aí? Exatamente. Isso é muito importante, é a questão da prescrição responsável. Antes da gente começar, eu queria sugerir da gente falar sobre a história do cannabis. Existe muita história envolvendo, né, o paciente que acha que cannabis é maconha. Cannabis é maconha? O que é de fato o cannabis medicinal? Conta um pouquinho pra gente. Assim, na verdade, o que nós utilizamos são extratos da planta cannabis sativa, da subespécie sativa. Essa subespécie sativa, ela está voltada para finalidade medicinal, pouca finalidade recreativa. Existem outros subtipos, como a índica, que ela tem uma alta concentração de uma substância chamada de THC, que por ser muito rica em THC, ela tem muito mais a finalidade recreativa do que a finalidade medicinal. Então, essa subespécie sativa é a que nós utilizamos, né? Dentro dessa plantinha cannabis, nós temos diversas utilizações de todos os componentes dessa planta. Eu falo todos os componentes, é verdade, viu? A planta a gente usa da raiz, à semente, ao tronco, ao cálice, ao flor, a tudo. Todas as partes da planta têm utilidade. Não só o extrato do cannabis, que é feito a partir da flor para ser retirado o CBD com a finalidade medicinal, até a sementinha. Você sabia que existem concursos de gourmet para fazer receitas à base de cannabis? Meu Deus! Pois é, existe. Já tem vários seriados até nesses streamings aí que mostram o concurso de uso de cannabis nas receitas mais variadas, né? Sobre esse aspecto, essas historinhas aí, também tem várias competições até de chocolate com cannabis, né? Isso tudo surgiu, uma brincadeirinha que um grande pesquisador chamado Rafael Mechoulam fez, quando ele estava começando a estudar o que era essa planta, esse cannabis, lá pelos anos 60, ele descobriu uma dessas substâncias, o THC, e ele foi fazer uma brincadeirinha em casa com os amiguinhos dele. Ele chamou 10 amiguinhos e fez um bolo de chocolate, um brownie. Aí ele pegou, fez um estudo científico muito importante. Ele borrifou 10 miligramas de THC na metade do bolo, deu para 5 amigos. Sem falar para eles, tá? Não foi voluntário, foi involuntário. E a outra metadinha ganhou só o seu bolinho de chocolate. E ele ficou observando para ver o que ia acontecer. Ele sabia quem havia ganho o bolinho de chocolate com THC. E ele observou e ficou vendo que dessas 5 pessoas tiveram reações diversas. Uma teve uma crise de choro desesperada, a outra teve uma crise de riso descontrolada, o outro teve uma crise de ansiedade, o outro ficou numa boa e ficou todo mundo muito bem. E os outros que não receberam nada não estavam entendendo do que estava acontecendo, né? Na verdade, então esse foi o primeiro bolinho de cannabis, o primeiro brownie, o hash brown, primeiro de que se tem notícia. E foi por acaso, né? E ele não sabia muito bem como é que isso funcionava na gente. E disso foi uma coisa muito importante para você ver que a mesma concentração de substância tem efeitos diferentes em pessoas diferentes, né? Então, esse é o primeiro item que a gente precisa deixar claro. Não funciona igual em mim, não funciona igual em você. Isso é para qualquer medicamento que age no sistema nervoso central, né? Sim. Você toma um calmante, Sim. Uma pessoa não dorme, fica Sim. agitada. Outra toma um calmante e dorme 3 dias. Sim. Com a mesma dose de medicamento. Então, é por isso que é importante entender que cannabis medicinal é medicamento. Então, é individualizado a dose e não é para todo mundo, né? Sim, é indicado pelo médico. Indicado pelo médico. Mas a história do ser humano com a cannabis é muito antiga.
Já tem aproximadamente 13 mil anos em indícios arqueológicos que se achou indícios de sementes de cannabis lá na China e mostrava que aqueles homens daquela época, de 13 mil anos atrás, já utilizavam inclusive a corda, que é o cânhamo, que é feita do tronco da cannabis, para fazer vasos, para fazer utensílios domésticos, até cordas, né? Uhum. Então, isso já é bem antigo, né? E todo mundo tem medo de usar cannabis, pensa nisso, acha que isso não, gente. Já se usa há 13 mil anos. Sim. Inclusive, para quem no Brasil tem medo ou ainda tem algum preconceito sobre a utilização de cannabis, é bom saber que o Brasil só existe porque existia a cannabis, né? Para quem não sabe, as velas e as cordas dos navios dos portugueses de Pedro Álvares Cabral, que vieram para cá, foram feitas à base de cânhamo, que é uma fibra produzida a partir do caule da plantinha cannabis. Olha que quanta história. Então, o Brasil só existe porque já existia essa plantação de cannabis, né? Sim. E isso era muito importante, porque na época dos descobrimentos, era a terceira cultura agrícola na Europa. Então, todo mundo plantava cannabis. Não para pegar o THC e ficar felizinho da vida, não. Era justamente para obter o cânhamo, que era o linho do cânhamo. E não pense que no Brasil foi diferente, não, tá? Para quem não sabe, também é uma história bem legal. A primeira estatal que existiu em solo brasileiro foi a Real Feitoria do Linho do Cânhamo, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde a coroa portuguesa produzia maconha. Plantava cannabis lá para extrair justamente esse linho do cânhamo. Então, a nossa história com cânhamo é muito antiga. Então, a nossa história com essa plantinha é desde que o homem é homem. Então, não tem por que você ter preconceito de utilizar, de conhecer essa planta. Sim. A gente tem visto um modismo muito grande hoje. Acho que esse tema está sendo muito falado em várias esferas. E às vezes a gente recebe o paciente que chega na consulta pedindo para usar cannabis, né? E a gente sabe que a cannabis ela não está indicada para todo mundo. Existem indicações específicas e é necessário uma prescrição responsável, né? É preciso fazer diagnóstico correto da doença do paciente para poder tratá-lo adequadamente e usar o cannabis quando indicado. Como você tem visto isso no dia a dia? Eu vejo isso, como você já falou, um grande modismo, né? As pessoas querem utilizar sem saber se elas estão precisando, se elas podem utilizar em associação com os outros medicamentos que já estão usando. É uma situação mais ou menos como a gente vê no consultório, né? Eu tô com dor de garganta, vim aqui para tomar um benzetacil. Isso é toda hora, né? É na emergência. Eu vim aqui porque eu preciso de um benzetacil porque minha garganta tá doendo. Não é assim, né? Tem critérios, indicações, o momento correto de você prescrever o antibiótico para aquilo. Então, como qualquer medicamento, tem que ser usado com muita parcimônia. Não é todo mundo que pode utilizar cannabis, não é todo mundo que pode utilizar todas as apresentações da cannabis medicinal, né? Então, o médico tem que avaliar, ver se aquele medicamento vai interferir com os que ele já está usando, interfere com alguns anticoagulantes, alguns anti-inflamatórios. Então, não é todo mundo que vai poder utilizar. O médico tem que saber qual que vai usar dentro daquela necessidade do paciente. No Brasil, o uso da cannabis é aprovado somente para uso compassivo. O que eu quero dizer uso compassivo? Eu já usei todo o resto e nada funcionou. Aí eu vou tentar cannabis para aliviar aquele sintoma, numa tentativa de melhorar quando já não tem mais esperança, mas nada a fazer. E não é o que está se vendo hoje, né? As pessoas já querem utilizar como o primeiro medicamento para o tratamento de qualquer doença. Não é por aí, né? E a cannabis está virando um pouco de bombril, né? Funciona para tudo. Unha encravada, espinhela caída, diarreia, dor de barriga, cefaleia, tudo tem indicação de cannabis. Que não é real, né? Não é real. Não é real, né? Eu falo muito essa questão da responsabilidade da prescrição, porque a gente vê hoje em dia profissionais especialistas em prescrição de cannabis, né? Acho que para o paciente é importante ele ter sempre um médico de confiança, um médico que o olhe de uma forma holística, né, inteiro. O paciente não é um pé ou uma orelha, né? Quem trabalha na área da reumatologia entende muito bem isso, que são doenças que acometem vários órgãos e a gente acaba precisando ter um olhar mais amplo do paciente. E a questão que eu acho que as pessoas têm falado muito pouco são os efeitos colaterais da cannabis.
Porque se fala todo o lado positivo, que a cannabis é maravilhosa, que vai resolver todas as dores e todos os problemas, mas existem efeitos colaterais. Sim, eu sei. Como todos os psicotrópicos. E existem interações medicamentosas, como você já citou. Dos efeitos colaterais, o que você mais vê em relação ao uso da cannabis? São os efeitos mais relacionados à concentração do tetra e do canabinol, do THC. Na verdade, o THC é o que tem mais ação no sistema nervoso central, que é o que é capaz de trazer os efeitos alucinógenos, dar o barato da cannabis, né? No Brasil, hoje, para ser considerado um produto à base de cannabis com finalidades medicinais, ele tem que ter uma concentração dessa substância THC menor do que 0,2%. E isso só é vendido com receita azul, controlada, prescrição médica, número de frascos, tudo bonitinho, direitinho, porque é medicamento de ação do sistema nervoso central. Existem algumas apresentações que são utilizadas em indicações neurológicas, como, por exemplo, nas contraturas e nos espasmos da esclerose múltipla, da esclerose lateral amiotrófica, que já tem uma concentração de THC maior. E aí a receita já é amarela, é mais controlada do que a controlada, né? Mas tem boas indicações. Como eu já disse, em doenças graves, em que quase nada funciona mais, né? Os espasmos da esclerose lateral amiotrófica são muito graves, Sim. né? E causam muita dor. Sim. E para isso, o THC funciona muito bem, porque ele é relaxante, ele dá aquele baque gostoso, você fica bem tranquilinho, e ele ajuda muito no relaxamento muscular. E a medicação é super controlada, como eu falei, é da receita amarela, e nem é todo médico que tem a receita amarela para fazer essa prescrição. É necessário que vá à Secretaria Estadual de Saúde, faça o registro, pegue a numeração das receitas, e aí sim, esses medicamentos podem ser comprados, não é água com açúcar. Uma das coisas bastante importantes que nós estamos vendo é um aumento de efeitos neurológicos. Recentemente, um artigo fez uma revisão de que pacientes que usam maconha, né, aumentam o risco de acidentes vasculares encefálicos. Mas, como eu disse, o uso de maconha, e esse estudo não foi muito detalhista em separar se foi uso medicinal, se foi a maconha fumada, o que foi, mas o fato é que em usuários de cannabis, seja por finalidade medicinal ou não, tiveram um aumento do risco de acidentes vasculares cerebrais. Então, isso tem que ser usado com calma, não é para ser utilizado como água com açúcar, né? Sim. É bem importante essa menção do trabalho com maconha, porque é importante a gente fazer uma diferenciação a respeito do que é a cannabis medicinal e o que é a maconha, né? Acho que é uma das dúvidas mais frequentes no caso de pacientes com indicação de usar é se ele vai ser dependente químico da cannabis medicinal. Qual que é a diferença na prática da maconha para a cannabis medicinal? Por que a maconha dá barato e a cannabis medicinal não? Então, na verdade, a gente fala isso por uma forma um pouco preconceituosa, é o que todo mundo fala Sim. mesmo, né? Entende-se como a maconha, como a planta fumada in natura, sem ser processada, sem ser extraída a parte boa dela, né? Como, digamos assim, é o petróleo bruto, Sim. né? E o que a gente utiliza com finalidade medicinal é a gasolina azul, ultrafiltrada, super octanagem alta. Então, a gente usa um subproduto do subproduto. É claro que quando você usa o produto inteiro, ele é bem mais tóxico, porque ele vem com um monte de outras coisas que você não precisa, né? O THC é uma medicação boa, com suas boas indicações. Ele ajuda e auxilia. O CBD com o THC tem que andar com mãozinha dada. Um funciona muito melhor quando utilizado com o outro, dentro de uma proporção correta. Mas o THC também aumenta a frequência cardíaca, então ele aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, de eventos cardiovasculares. Então, todo medicamento que contém a THC muito elevada aumenta o risco de doença cardiovascular, de infarto. Quando você fuma um cigarro de maconha, você está utilizando a planta inteira picotadinha, né? O que eles chamam de maconha boa é aquela maconha que tem muito THC. Chega a ser até 30% do óleo, é bem forte. E ao passo que o lado medicinal é o que tem mais CBD.
canabidiol, né? Que é o que interessa pra gente em termos de alívio de dor, de diminuição do risco de convulsão, essas outras coisas. Então, quando você fuma a maconha, você está tomando um pacotão de um monte de coisas que você nem sabe o que tem. Sem falar que você não sabe que condições aquela planta foi crescida, né? Ela foi como? Tem agrotóxico? Foi orgânica? Não foi orgânica? Quando você viaja para outros países que têm a liberação do uso recreativo, por exemplo, na Alemanha, né, em alguns lugares, até em Amsterdã, você tem cardápios de tipos de maconha que você escolhe a concentração do THC, o gostinho que ele vai ter, o cheirinho que ele vai ter, de acordo com o que você produziu aquela plantinha, né? Sim. É mais ou menos igual o vinho, né? Você vai provar o vinho, ele tem o Meu cheirinho, Deus. o gosto, o aroma, o retrogosto, o gosto da frente, o gosto de trás, dependendo de como ele foi cultivado, o que tinha próximo, né? Sim. É a mesma coisa com a maconha, né? Aí os pacientes falam assim, mas é tão caro utilizar o cannabis medicinal, eu vou fumar maconha que é mais barato. Poxa, mas você está fumando maconha, você está fumando que você nem sabe o que contém, Sim. né? Sim. Você não sabe nem de onde veio aquele produto e nem o que você está fumando. Você não tem ideia do que tem ali. O quanto de cada substância que tem ali. Tem substâncias tóxicas, né? Tem metais pesados do solo, tem aquela monte de coisa que você está fumando que você não sabe. E como eu falei, para a finalidade recreativa, o que importa é o THC e não o CBD, Sim. que é o que a gente usa em maior concentração quando se fala de cannabis medicinal. Sim, então, na verdade, assim, só para ilustrar e ficar muito claro, a cannabis medicinal é o CBD, que não tem nenhum vínculo com atividade recreativa, não causa dependência química. E usar cannabis não é igual a fumar maconha. Acho que isso é bastante importante da gente deixar claro, porque a cannabis medicinal bem indicada, ela pode trazer qualidade de vida para muitos pacientes, né? Muito. Dentro do contexto da indicação técnica já prevista na legislação. Quando a gente fala da diferença, é mais ou menos o que acontece com fumar o ópio e usar morfina. Sim. Ninguém tem problema, nenhum prurido de prescrever morfina para uma pessoa que está com a dor muito intensa. Sim. Mas ela vem do quê? Do extrato da papoula, que é o ópio. E o ópio é utilizado também de forma recreativa. Ele causa uma dependência enorme, muito Sim. grande no paciente. Sim. Existe uma E a diferença... receita amarela, né? E a receita amarela, não é à toa, né? Existe uma diferença importante entre esses medicamentos. Você já tem morfina, então para que eu vou usar o canabidiol? O canabidiol é uma medicação muito segura, porque você não se intoxica pelo CBD. Se você toma uma dose além do esperada de canabidiol, a única coisa que vai acontecer com você é dormir, porque ele aumenta o seu relaxamento e você vai dormir e pronto. Quando você usa uma dose acima do indicado de morfina ou dos derivados dos opiáceos, você pode morrer, Sim. porque existe o risco de parada respiratória. Sim. Então, não adianta que você nunca na sua vida vai ter suicídio com o uso de maconha, nem a fumada, nem a medicinal, nada disso, porque não existem receptores no centro nervoso da dor que controla a dor, nos quais a cannabis pode agir. Então, ela não funciona no centro respiratório, ela não faz a depressão respiratória, que é o que causa a morte, Sim. né? Que é a parada respiratória do uso abusivo dos opiáceos. E o uso de opiáceos, vocês já sabem que é uma epidemia mundial, gravíssima nos Estados Unidos. Cada dia chegam mais substâncias mais potentes Sim. e com maior risco, e isso não ocorre com a cannabis. Então, a um breve futuro, eu prevejo que nós teremos uma utilização muito maior para o tratamento do canabidiol na dor crônica, Dor crônica na dor intratável. oncológica. Sim. Sim, na dor oncológica. Então, nós já temos experiência de que acrescentar o canabidiol, por exemplo, para tratar a dor de câncer, diminui a necessidade da dose da morfina. O que já é uma coisa muito boa, né? Sim. Porque tem muito mais efeitos colaterais e causa muito mais dependência o uso da morfina do que o Sim. uso do canabidiol. Sim. E muito menos riscos, né? Com Porque certeza. o paciente não vai se intoxicar como ele pode de um opiáceo. Um outro ponto, assim, puxando um gancho, né, da diferença do CBD e da maconha, é a respeito do cultivo próprio, né? A gente vê alguns movimentos judiciais autorizando os pacientes a fazer o cultivo próprio e a extração própria do CBD. Qual que é a sua opinião em relação a isso?
Essa liberação judicial vem crescendo, né? Para Sim. o seu direito de plantar a sua maconha para você ter uma finalidade medicinal e não fumá-la e produzir o óleo. Eu interpreto isso como uma solução de emergência. Eu não sei se eu, sendo a mãe de uma criança que faz 40, 50 crises convulsivas por dia e eu não tendo dinheiro para comprar o da farmácia, eu não ia querer o direito de plantar e produzir o meu medicamento. Sim. Mas eu não tenho dedo verde, sabe? Eu não consigo nem podar uma planta, que dirá eu, com conhecimento técnico nenhum, ganhar a sementinha e mandar plantar. Fora que ainda existe o tempo que aquela planta vai demorar para crescer, se é que ela vai crescer, como que você tem que adubar, o que você tem que utilizar, qual tipo de luz, porque o tempo de exposição à luz é muito importante para fazer o florescimento correto da planta. Então, você pode dar para a mãe, para o pai, a semente para eles plantarem e eles podem nunca conseguir chegar ao estágio de floração, que é da onde você extrai o CBD. Ela vai conseguir uma planta rica em THC, por exemplo, mas com baixa concentração de CBD, que é um dos principais anticonvulsivantes. Nós estamos vendo essas ações judiciais são liberadas para pessoas principalmente com epilepsia refratária, em que as medicações são bem mais caras, que aí a concentração de CBD é de 200 a 250 miligramas por mililitro, que fica muito caro, e acham que é uma solução fazer o plantio. Só que quando você faz o plantio, você não faz análise daquilo que você plantou. Então, como é que você vai saber o que você está dando para o seu filho? Você vai conseguir um óleozinho que você não sabe como o que extrair, é isso. porque é complexo. A extração do CBD Sim. é extremamente complexa. Sim. E você precisa de uma quantidade muito grande para tirar uma concentração pequena de CBD. Exatamente. Então, é um óleo essencial, né? Qual o controle que se tem em casa fazendo a extração doméstica? Nenhum. Com que treinamento as pessoas fazem essa extração? Então, na verdade, será que eles não estão usando maconha em vez de usar CBD? A gente nem sabe o que eles estão usando, entende? Não sei se é um óleo de agrotóxicos que está usando ali. Eu não sei o que as pessoas... o tempo mínimo de uma plantinha dessas para chegar é em torno de 1 ano. Sim. Exceto aqueles que fazem a produção industrial com a finalidade recreativa, que eles conseguem uma floração com 3 a 4 meses. Mas aí é estufa, com luz artificial, com controle de umidade, controle de hidratação do solo, que não é o que a gente faz, que não é o que se vê que esses pais fazem. Aí os pais, coitados, vão lá colher a planta, colhe, mistura flor com folha, pica aquilo tudo, tá? Joga num álcool, que pode ser o álcool de cana, igual da cachaça, fica aquela emulsão lá, curtindo, como eles falam. Depois de um tempo, ele vai pegar aquele álcool, vai botar para ferver no fogão doméstico, né? Fogão doméstico, fervendo álcool. Muito simples e muito pouco arriscado isso, né? E isso fica muito tempo fervendo no fogão de botijão do lado, até que você evapore e venha um líquido concentrado, até marronzado, que é uma cor um pouco diferente do industrial, porque ele é queimado, né? E aí aquela queima, aquele calor, o que já fez nas substâncias que estão ali? Então, extrai-se um óleo através de ferver um concentrado alcoólico em casa. Você consegue um óleo que você não sabe o que tem, porque aquilo não é levado para análise. Então, é um óleo rico em THC, se você botou muita folha, muito caule. Se você conseguiu só tirar da flor, é ótimo, aí você vai conseguir o CBD. O que tem ali? Eu não sei. E você dá para o seu filho. Então, o que você está dando para o seu filho? Não tenho ideia. É super arriscado. Já a extração a nível industrial, indústria farmacêutica, é feita com extração por CO2 supercrítico. Então, você literalmente limpa todas as impurezas e filtra só o que você precisa. O CBD e o THC, ou o CBG, que também é um produto que vem sendo bem estudado com finalidades medicinais. E assim por diante. Então, fazer isso em casa, dar a sementinha para a mãe e para o pai plantarem, não é o que vai resolver a vida do seu paciente, da criança, do seu filho. É bem importante, eu acho, a gente conversar isso, porque parece simples, né? Não é simples. Parece simples ter a autorização para plantar, parece simples extrair, e talvez não seja tão simples assim, e a gente ainda não tem dados para saber como que esses pacientes que usaram essas substâncias extraídas domesticamente responderam.
Não, sem falar que é aquela mesma história. Quando você é criança, você está na escola, você ganha aquele feijãozinho para plantar no algodão, né? Sim. E você acha que o feijãozinho que você vai plantar no algodão vai acabar com a fome daquela família? Sim. Não vai, porque vai demorar a crescer, depois vai ser transplantado, depois Sim. vai ser podado, depois vai ser adubado. Daqui a um ano você vai ter o primeiro pé de feijão crescendo. Sim. Então não vai resolver a fome uma sementinha de feijão que você vai dar. Não vai resolver o problema daquela criança que vai precisar usar para sempre um extrato de cannabis, dando uma semente para a família plantar. Sem falar que pode não florescer, né? Porque tem condição Sim. correta de plantio aquilo. A pessoa tem que saber como plantar, como cuidar, como extrair. E ninguém tem treinamento Quando há para isso. liberação judicial, não há nenhum treinamento da Não. família. A família simplesmente não. recebe a semente. Alguns têm autorização de compra, de importação da semente e da planta, né? Mas é mais difícil ainda. Porque até que chegue aqui, essa semente passou em avião, em radiação e tudo isso. E chega aqui o direito de você plantar. Eles não te dizem onde é que você vai comprar, não. E nem te dão o dinheiro para você comprar. Você tem a então- autorização do plantio. Sim. Eu acho que isso é bem complicado, né? E aí, como escolher o CBD, né? Onde que o paciente compra a medicação? Como que acontece isso no contexto do paciente que não quer fazer o plantio, que não vai entrar judicialmente? Onde ele compra? Onde está sendo vendido isso? Porque eu já recebi no consultório uma paciente que comprou no Mercado Livre. CBD, cannabis medicinal, não sei o que ela estava tomando. E aí... Óleo de soja. Eu também já fiz essa experiência numa das aulas que eu fui dar. Eu comprei no Mercado Livre um óleozinho desse tamanho, assim, de 10 ml, tá? Com um desenhozinho assim, hemp, da folhinha da maconha. Não tinha concentração, não tinha origem, não tinha nada. E quando você abriu, aquilo era óleo de soja. Você está tomando óleo de soja. Quem não conhece a substância, que não sente o gosto, não sabe o que é aquilo, vai achar que aquilo é canabidiol e não funciona. Não vai funcionar porque não é. Não é medicamento, não é nada, é enganação. Medicamento se compra na farmácia. Medicamento se compra na farmácia. Com receita médica. Com receita médica. Não se compra cannabis no consultório do doutor, da doutora, do fisioterapeuta, da enfermeira, que está todo mundo vendendo, né? Tá todo mundo vendendo? Já está todo mundo vendendo. Até, esse meu aqui vem do Uruguai. Eu tenho vários pacientes que trazem cannabis do Uruguai. Deixa eu ver o que tem aqui. Não tem explicação do que tem. No rótulo, não diz o conteúdo. Gente, esse rótulo no Brasil, até de batata chips, Olha, tem o eu trabalhei conteúdo. na área da alimentação e um rótulo de um produto, um alimento, é extremamente complexo. São vários itens dentro do subitem, né? Porque às vezes você está usando um produto que não tem lactose, mas ele tem leite lá atrás. Num subproduto lá atrás. Mas esse ainda fala, né? O pior é esse que Sim. você comprou no E como você vai consultório tomar do vizinho. Remédio sem rótulo. Sem rótulo. Como é que você vai tomar remédio? Se você não come comida sem rótulo, prazos de validade, como é que você vai comprar isso sem rótulo? Então, o que você está comprando no Mercado Livre, na Shein, na Wish, você não está comprando cannabis. Isso nem passaria na importação, na alfândega, porque para importar medicação, você tem que ter uma autorização da Anvisa, com a indicação, com a receita do médico, carimbo médico, o comprovante seu de residência, a sua identidade, o produto vem para você. É a importação P2P para você, para o indivíduo na sua porta. Ninguém pode comprar o seu remédio. Sim. Então, cannabis e todos os outros remédios a gente compra na farmácia. Só na farmácia. Com rótulo, com data de validade, data de fabricação, número do lote, os veículos dentro do medicamento, substância principal, bula. Isso é importante a gente falar isso. Com certeza, né? Parece óbvio, mas às vezes não é. E quando você compra esses produtos, você não sabe o que está ali dentro, né? Sim. Esse óleozinho que é extraído da cannabis, seja por CO2 supercrítico, é um óleo essencial. Como qualquer outro óleo essencial, que é super concentrado, ele depois é diluído num outro óleo. Num azeite de oliva, num óleo de coco, num óleo de amendoim. Vai que você é alérgico a coco e você não sabe o que está ali. Vai que você é alérgico a amendoim. Sim. Aí você vai tomar uma gota e vai morrer, vai ter diarreia, vai ter um monte de outras implicações. Então você não pode ter um produto que você não sabe o conteúdo e achar que vai consumir e que tá tudo bem. Ainda mais para os alérgicos, né? Sim, esse é um tema
tenso para mim. Com A gente tem que certeza. saber todos os itens de todos os alimentos, de todos os remédios. Isso é importante falar, porque a gente tem visto cada vez mais facilidade em adquirir a substância. Produtos de fundo de quintal. Entendo que Sim. isso é produto de fundo de quintal, né? É cerveja adulterada, é água mineral que é enchida na pia do banheiro e bota o lacre e vende. E aí? Qual é a origem disso, né? Sim. Tem que ter cuidado, ainda mais que você está utilizando para uma pessoa doente, gravemente doente, necessitando muito de um medicamento e pode estar tomando água com açúcar. Ou pode estar tomando um produto que seja alérgico, né? Sim. Nos Estados Unidos eles usam muito óleo de amendoim para fazer a diluição de qualquer coisa à base de óleo. Aqui, graças a Deus, a gente não usa tanto o amendoim, mas a gente usa coco. E coco também tem muita gente Sim. com alergia. Sim. E é uma das causas que dá a diarreia quando você utiliza o canabidiol. Porque se ele é diluído no óleo do coco e você é alérgico, mesmo sendo lá só 3, 4 gotinhas, pode dar diarreia. Sim. Dentro do contexto da reumatologia, né, que é a sua área de maior atuação, onde que você vê indicação hoje de cannabis? Para dor crônica, com certeza. Eu só queria fazer um adendo, no que a gente já comentou, não existe médico especialista em cannabis medicinal. Isso não existe. Eu sou especialista em uso de cortisona. Não existe. A cortisona se usa em todas as especialidades. E o Sim. cannabis também vai chegar a isso no futuro, né? Sim. Então, eu utilizo com uma muito boa resposta em síndromes dolorosas crônicas e, é claro, a fibromialgia, a rainha de todas, né? Que dentro da reumatologia é a de maior expressão de dor. Sim. E é um paciente que já chega para a gente já tendo utilizado todos os outros medicamentos anteriores. Raramente ele chega que eu tive diagnóstico de fibromialgia hoje, quero tratar com cannabis. Não. Sim. Ele já utilizou todas as medicações clássicas, os antidepressivos, os anticonvulsivantes, pregabalina, tudo isso. Já está usando uma dose enorme de analgésicos. Eventualmente até com opiáceos, que a gente não quer dar opiáceos para Sim. fibromialgia, mas eventualmente o paciente já chega tomando. E aí sim você vai poder utilizar a fibromialgia. Eu tenho pacientes que têm histórias maravilhosas, né? Tem um paciente que fala assim, eu tenho dor desde que eu nasci. E aí já tratou com tudo, né? Já utilizou tudo que podia antes e começa a usar o canabidiol e melhora muito, muito, muito. Eu acho importante a gente aqui voltar ao tópico inicial de que é importante fazer o diagnóstico correto. Que nem todo reumatismo altera o exame de sangue. E a gente vê muito no consultório pacientes sem diagnóstico porque o exame é normal, o exame de sangue é normal. Então, muitas vezes a fibromialgia está misturada nesse contexto e há necessidade do diagnóstico. Aqui a gente está falando do paciente com diagnóstico adequado de fibromialgia, refratário ao tratamento clínico. E aí, sim, a gente está falando dessa indicação. Uso compassivo, né? Ou Uso seja, compassivo. o resto não funcionou, vamos tentar. Mas a gente não deixa de fazer o resto. Não, jamais. Atividade física, boa alimentação, né? Todas as medicações que são, né, indicadas. E aí é mais um item para ser considerado. O paciente que chega no consultório achando que ele vai tomar cannabis e vai parar o resto. Sim, não Não vai. é assim. É só mais um medicamento que você vai tomar. É Mais um mais medicamento na um lista. medicamento da sua lista. É uma terapia de adição. Você não vai parar os outros. Pode ser que lá no futuro você pare. Mas Sim. não é isso. A indicação é melhorar a sua dor. Sim. Em conjunto com os que você está usando. Sim. Eu gosto sempre no consultório usar a figura do formigueiro e da formiga, né? Se a gente tem um formigueiro em casa que produz formiga e eu só mato a formiga que passa, eu sempre vou ter formiga em casa e a chance dela espalhar pela casa é muito grande. Então, na verdade, a cannabis vai estar lá matando formiga, mas ela não mata o formigueiro. Não. Então, a gente precisa tratar a doença e a gente usa cannabis para ajudar no controle de formigas, mas ele não vai matar o formigueiro. Não, não vai, não vai, não vai. É. Infelizmente, isso é a realidade na maior parte das doenças autoimunes. Né? A Sim. gente está tentando chegar ao máximo do tratamento para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, Sim. a cannabis é, acima de tudo, para melhorar a qualidade de vida do paciente. Quando ele passa a ter menos dor, ele dorme melhor, ele passa a ter disposição para fazer atividade física, e isso, em conjunto com o resto, vai melhorando a vida do doente, né? Sim. Você tem algum caso interessante para dividir com a gente? Ah, vários. Vários casos interessantes. Eu tenho várias psicólogas que me procuram, né? Porque tem ansiedade e fibromialgia.
e que já trataram, fazem terapia, são pessoas super orientadas, muito bem de vida. E uma delas falou assim: agora eu sei onde dói. Depois que ela começou a usar o canabidiol, ela falou: agora eu sei onde dói, é meu joelho. O resto tudo passou. Claro, tinha artrose de joelho. E o resto melhorou e ficou só com a dor da doença de base que ela tinha, né? Várias. Tive casos, eu não sei porque, eu acho que os médicos estão gostando muito de usar cannabis. Eu tenho recebido famílias inteiras de médicos, né? Chegou uma mãe de uma colega dermatologista carregada pelo neto, carregada, com uma dor descomunal no corpo inteiro. Era mais ou menos aquilo que a gente chama de crise de fibromialgia, né? E eu comecei a tratar, ela já tratava com antidepressivo, ansiolítico, tudo aquilo tinha direito. Ela era uma senhora muito magrinha. E ela voltou na semana seguinte andando. Nossa. Andando. É claro que tem o componente emocional associado e que ela melhorou, mas as minhas funcionárias ficaram assustadas de ver a diferença de chegar um dia carregada no colo pelo neto, que era fortão, e na semana seguinte ela voltar a pé. É muito bom ver isso acontecer, mas não quer dizer que eu não tenha pacientes que não tenham respondido. A maioria das vezes que o paciente não responde é porque ele não tem paciência para esperar o efeito da medicação, que é importante você esclarecer isso para o paciente, né? Como ele é um medicamento para uso contínuo, ele não vai fazer efeito na primeira semana. Ele vai fazer o efeito depois que ele já tiver acumulado o bloqueio de todos os receptores de dor, isso 3 a 4 semanas. Ele não é igual a morfina ou a Novalgina, que você toma e a dor passa em 1 hora. Por isso, a maior indicação é dor crônica. Não é um analgésico. Ele não é um analgésico, é um analgésico de uso prolongado. Não é para agora, é para daqui a um mês e meio. E as doses diferem muito de um paciente para o outro, né? Com certeza. Você tem que fazer na dose adequada para cada perfil, para cada paciente. E às vezes, o ajuste da dose é difícil, né? Porque a gente começa com a menor dose possível e vai subindo conforme a indicação, né? Sim, a gente começa com uma dose bem pequenininha, dependendo do óleo, claro, né? Mas são 5 miligramas, de 5 a 20 miligramas que você pode começar com o paciente por dia. Dependendo do óleo, da concentração, isso dá 2, 3 gotas. Mas isso vai fazer efeito? Vai fazer efeito, isso faz efeito. É claro que depende do paciente. Um paciente que é gordinho vai precisar de uma dose um pouco maior. Um paciente que já está utilizando medicações para dor crônica, como a pregabalina, duloxetina, ele vai ser um pouco mais resistente, vai demorar um pouco mais a fazer o efeito. Então, tem que ter paciência. Uma das principais causas de abandono do tratamento é essa, que o paciente para de tomar o remédio porque ele acha que não teve efeito, porque ainda não chegou nem na dose correta. Eu acho que as pessoas estão num momento da vida de tudo é muito rápido, né? Acho que o celular demora meio segundo a mais. Hoje meu celular tá lento. Então, tudo é hoje muito acelerado. E o paciente crônico, ele precisa trazer feedback. Eu sempre converso isso. Às vezes, um medicamento que usou com um funcionou bem, mas com o outro teve um efeito colateral extremamente desagradável. Se o paciente não volta para trazer o feedback, o médico perde a oportunidade de ajustar. Daí ele vai e procura outro médico. Porque eu tomei um remédio com o médico, eu fiz muito mal, eu nunca mais voltei no médico. Mas você tem que voltar lá e dizer, olha, esse medicamento, eu senti isso, eu senti aquilo, não consigo tomar. E aí você dá a oportunidade de melhorar o acompanhamento. Eu acho que esse é o contexto que a gente deveria ter com os pacientes, né? Eles deveriam voltar para nos informar que não deu certo, né? Porque pode não dar certo. Pode ser que a dose esteja inadequada, que você seja refratário a esse ou aquele medicamento. Não quer dizer que você tem que abandonar o médico, né? Sim, é verdade. Você tem que voltar. E daí o segundo médico, esse vai se dar bem, né? Porque ele já sabe que aquele não funcionou. Com certeza, já está na vantagem. Já chega, esse médico é bom. Porque o primeiro não foi bom. É verdade. É verdade. Mas acho que essa orientação é importante. O objetivo nosso aqui é de esclarecer esses pontos de dúvida, desmistificar os modismos, né? Tirar a ansiedade de procurar o médico para fazer o remédio tal ou tal. A gente tem visto isso em várias esferas, na esfera do emagrecimento, né? Na esfera da questão da cannabis. A gente vê os pacientes chegarem nas clínicas de estética já determinando quais os procedimentos, né? E são substâncias exógenas, né? São medicamentos, e podem causar até água em excesso faz mal, né? Então,
até causa um efeito colateral. Então, é todo um contexto. Interação medicamentosa, eu acho que é um ponto muito importante de deixar frisado, porque muitas vezes a gente vê o paciente que chega, ele não sabe os remédios que ele toma, ele esqueceu a receita em casa. Muitas vezes aí existe uma segmentação no atendimento do paciente, então o cardiologista passa aqui, o nefrologista aqui, o angiologista aqui, mas às vezes as especialidades não conversam entre si, e você vê o paciente tem uma polifarmácia, uma receita de... Às vezes está usando 2 vezes o mesmo remédio. Exatamente. Ou 2 remédios com a mesma finalidade. Exatamente. E a gente sabe que os psicotrópicos fazem interação medicamentosa e a cannabis medicinal também. Então, isso é fundamental, a gente estar com um profissional que vá nos olhar inteiros, né? É assim, é importante quando for a consulta, para qualquer especialidade. Sim. Né? Levar o que você já usou antes, né? Lembrar os medicamentos que você está usando agora, para a gente não recorrer no mesmo Sim. problema Sim. de antes, né? Sim. Sempre a gente pergunta, quais remédios você já tomou para isso? Ah, não lembro. Poxa, isso não ajuda a gente, né? Eu não Exatamente. lembro. Você vai prescrever o que você já tomou e não funcionou. Sim. Aí quando ele chega em casa com o remedinho que ele comprou, ele viu que já está naquela caixinha dele de falhas de medicamento, né? Sim. É isso, é perder tempo. Então, também saber se preparar para uma consulta médica para qualquer especialidade é muito importante, Sim, né? com certeza. Leva os seus dados, leva os seus remédios, se prepara, né? Toma banho, pai cheiroso, que o médico gosta. Verdade. Toma Verdade. banho, pai cheirosinho e leva os remedinhos que você está usando, né? Com certeza. Doutora Selma, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas, o que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes em relação a cannabis. Qual a sua mensagem final? É um produto que terá muito futuro, mas ainda precisa de muito estudo. E é muito difícil produzir estudo científico num país onde o produto é proibido o plantio. Então, se é proibido plantar aqui no Brasil, como é que eu vou estudar como esse produto funciona? Então, tudo vai ser importado. E sendo tudo importado, é tudo muito caro, né? Isso traz um outro problema. Infelizmente, hoje, cannabis medicinal não é para todo paciente, né? Dependendo da concentração, você chega a pagar até R$3.000 num vidro, num frasco, e você não tem, dura um mês e meio. É muito dinheiro. Então, se você não está disposto a fazer esse investimento no medicamento, é melhor nem começar, porque um frasco não vai resolver sua vida. Então, pensa bem antes de começar o tratamento. Eu vou conseguir manter esse tratamento 6 meses? Antes de 6 meses não vai adiantar 100% com o que você deseja. Então, prepare-se para dispor da verba para aquilo. Então, não adianta, infelizmente, fazer uma vaquinha na família, juntar um pouquinho de cada um para comprar um frasco. Não vai funcionar, né? E pensar bem antes de começar a utilizar esse medicamento, se você já realmente esgotou todas as possibilidades anteriores. Não vai na moda, de que isso está na moda, isso é bom, isso funciona. A Alemanha liberou essa semana o uso de maconha. Eu vou para a Alemanha para experimentar. Não é aí, né? Tem que ir com calma, pensa direito, é um medicamento para muito tempo, é mais um medicamento para muito tempo. Então, vamos refletir se está na hora de você começar, se você pode manter esse medicamento, se os que você já usa não vão interferir com o que você está usando agora. Agora, principalmente, não compre medicamento de origem desconhecida, né? Como a doutora Ana já falou, medicamento se compra na farmácia, com bula, com composição, com indicação, não é qualquer um. Não comprem em consultório médico medicamento, não comprem com um amigo, com o vizinho que comprou 3 frascos e quer te dar um, não funciona por aí. Eu queria agradecer sua presença aqui hoje. Obrigada. Por dividir esse tanto conhecimento com tanta responsabilidade. Eu espero que tenha sido... Foi maravilhoso. Que bom. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Continue com a gente para mais conteúdo. Segue a gente aqui no canal, deixa seu like no vídeo, compartilha com os amigos. Obrigada. Obrigada.